Bom dia! E hoje nós começamos o primeiro livro das Crônicas e dos capítulos de 1 a 6. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, nos darmos sabedoria para entendermos a Tua Palavra, que tenhamos prazer em ouvir a Tua Palavra cada dia mais, Senhor Jesus, em Teu nome. Amém. Registros genealógicos. De Adão a Israel, capítulo 1. Adão, Sete, Enós, Cainã, Malaleel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Mozoque e Tiras. Filho de Gomer: Askenés, Rifate, Togorma. Filho de Javã: Elisa, Tarsis, Setim e Donamim. Filhos de Cã: Cute, Mesraim, Fute e Canaã. Filhos de Cus: Seba, Évila, Sabata, Regma e Sabateca. Filhos de Regma: Sabá e Dadã. Cute gerou Nemrod, o primeiro a se tornar poderoso na terra. Mesraim gerou os Ludim, os Anamim, os Labim, os Nefutim, os Fetrusim e os Caluim, dos quais procedem os filisteus e os Cafarotorim. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et também os Jebuseus, os Amorreus, os Gegezeus, os Eveus, os Araceus, os Sineus, os Aradeus, os Samareus e os Amateus. Filhos de Sem: Elam, Assur, Afaxade, Lude, Arã, Rus, Uol, Geter e Mozoque. Afaxade gerou Salé, o qual gerou Éber. 2 filhos nasceram a Éber. Um se chamou Faleg, porque a divisão da terra foi em seu tempo, e seu irmão foi chamado Jectã. Jectã gerou Emodade, Salefe, Azamote, Jaré, Adorã, Uzal e Declã. Ebal, Abimael, Sabá, Ofir, Évila e Jobabe, todos os filhos de Jectã. De Sem: Afaxade, Zalé, Éber, Faleg, Raú, Serug, Nacor, Taré. Abraão é o mesmo que Abraão. Filhos de Abraão: Isaque e Ismael, dos quais a posteridade é a seguinte: Nabaiote, primogênito de Ismael, em seguida Sedar, Abideel, Mabzã, Masba, Duma, Massa, Haddad, Tema, Getur, Nafis, Sedma, que são os filhos de Ismael. Filhos de Setura, concubina de Abraão. Ela deu à luz a Sanra, Jexã, Madã, Madiã, Gesboque e Sué. Filhos de Jexã: Sabá e Dadã. Filhos de Madiã: Ofer, Efer, Enoque, Abida e Eudaá, todos os filhos de Setura. Abraão gerou Isaque, filhos de Isaque: Esaú e Jacó. Filhos de Esaú: Elifaz, Raú, Jeús, Jalã e Coré. Filhos de Elifaz: Temã, Omar, Sefo, Gatã, Senês, Tamna, Amaleque. Filhos de Rauel: Naate, Zara, Osama e Mesá. Filhos de Seir: Lotã, Sobal, Sebeon, Ana, Dizon, Ezer e Dizã. Filhos de Lotã: Ori e Emã. Irmã de Lotã: Tamna. Filhos de Sobal: Aliã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. Filhos de Sebeon: Aia e Ana. Filhos de Ana: Dizon. Filhos de Dizon: Anrá, Ezebá, Getraã, Carã. Filhos de Ezer: Balaã, Savaã, Jacã. Filhos de Zã: Uz e Arã. Eis os reis que reinaram na terra de Edom, antes que um rei governasse sobre os israelitas. Bela, filho de Beor, cuja cidade se chamava Danabá. Depois da morte de Bela, Jobabe, filho de Zará, de Bósara, reinou em seu lugar. Jobabe morreu, e Uzã, do país dos Temanitas, lhe sucedeu. Estando Uzã morto, subiu ao trono Haddad, filho de Badade, que derrotou os Madianitas na terra de Moabe. Sua cidade se chamava Avite. Haddad morreu, e Sem-lá de Masreca lhe sucedeu. Sem-lá morreu, e Saul de Reobote, que estava situado junto do Rim, lhe sucedeu. Saul morreu, e Balanã, filho de Ecobor, lhe sucedeu. Balanã morreu, e Haddad lhe sucedeu. Sua cidade se chamava Fal, e sua mulher, Metabel, filha de Matred, filha de Mesaba, morreu Haddad. Os governadores de Edom foram o governador de Tamna, o governador Alva, o governador Getete, o governador Olibama, o governador Ela, o governador Finom,
o governador Senés, o governador Temã, o governador Mabzar, o governador Magdiel, o governador Irã. Esses são os governadores de Edom. Capítulo 2. Eis os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zabulon, Dan, José, Benjamim, Neftali, Gad e Aser. A descendência de Judá. Os filhos de Judá, Onã e Sela, 3 filhos que lhe nasceram da filha de Sué, a cananeia. O primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Tamar, sua nora, lhe deu à luz Fares e Zara. Ao todo, Judá teve 5 filhos. Filho de Fares, Esrom e Amuel. Filhos de Sará, Sambri, Etam, Emá, Calcol e Dardá. Ao todo 5. Filho de Carme, Acá, que turbou Israel, transgredindo o voto interdito. Filho de Etam, Azarias. Filhos que nasceram de Esrom, Jeremael, Raum e Calube. Raum gerou Abinadab, Abinadab gerou Nazon, príncipe dos juditas. Nazon gerou Salma, Salma gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé. Jessé gerou Eliabe, seu primogênito, Abinadab, o segundo, Simaá, o terceiro, Natanael, o quarto, Radaí, o quinto, Assom, o sexto, e Davi, o sétimo. Suas irmãs foram Sárvia e Abigail. Os 3 filhos de Sárvia, Abisaí, Joabe e Azael. Abisaí deu à luz a Amassa, cujo pai foi Jetero, ismaelita. Calebe, filho de Esrom, teve filhos de Sazuba. Sua mulher, como também Jeriote. Os filhos de Azuba foram Jazur, Sobabe e Ardom. Pela morte de Azuba, Calebe desposou Éfrata, que lhe deu à luz Ur. Ur gerou Uri, e Uri gerou Bezaleel. Depois Esrom uniu-se à filha de Maquir, filha de Galaade, e desposou-a na idade de 60 anos. Mas ela ainda deu à luz a Segube. Segube gerou Jair, que teve 23 cidades na terra de Galaade. Os Jesureus e os sírios apossaram-se das cidades de Jair, Canate e suas aldeias, ou seja, 60 localidades. Todos esses eram filhos de Maquir, pai de Galaade. Depois da morte de Esrom, Calebe casou-se com Éfrata, viúva de seu pai Esrom, que lhe deu como filho Azur, pai de Tícoa. Os filhos de Jerameel, primogênito de Esrom, foram Ram, o primogênito, Buna, Orém, Assom e Aias. Jerameel teve outra mulher, chamada Atara, que foi mãe de Onã. Os filhos de Ram, primogênito de Jeremael, foram Mós, Jamim e Acar. Os filhos de Onã foram Semei e Jada. Filhos de Semei, Nadab e Abizur. O nome da mulher de Abizur era Abiael, que lhe deu à luz Oabá e Molide. Os filhos de Nadab foram Saled e Afaim. Saled morreu sem deixar filhos. Filho de Afaim, Gessi. Filho de Gessi, Sessã. Filho de Sessã, Oalai. Filhos de Jadá, irmão de Semei, Jeter e Jonatas. Jeter morreu sem filhos. Filhos de Jonatas, Falaete e Cisa. Esses foram os filhos de Jerameel. Sesã não teve filhos, mas muitas filhas. Ele possuía um escravo egípcio de nome Jaraá. Deu-lhe sua filha por mulher, e ela deu à luz a Etei. Etei gerou Natã, Natã gerou Zabade, Zabade gerou Oflau, Oflau gerou Obed, Obed gerou Jeú, Jeú gerou Azarias, Azarias gerou Elés, Elés gerou Elasa, Elasa gerou Sissamói, Sissamói gerou Zelum, Zelum gerou Icamias, Icamias gerou Elisama. Filhos de Calebe, irmão de Jeramael, Mesa, o mais velho, que foi pai de Sife, e os filhos de Maresa, pai de Hebron. Filhos de Hebron, Coré, Tábua, Recém e Osama. Osama gerou Samai, filho de Samai, Maom, e Maom foi pau de Betsur. Efá, concubina de Calebe, deu à luz Arã, Mosá e Jezés. Arã gerou Jezés. Filhos de Jadaí, Regon, Joatã, Gozã, Falete, Efá e Saaf. Maaca, concubina de Calebe, deu à luz a Zabé e Tarana. Ela deu à luz também a Zaaf, pai de Madimana, Seuá, pai de Maquibena e Gabaá. A filha de Calebe era Axa. Esses foram os filhos de Calebe, filho de Ur, primogênito de Éfrata. Sobal, pai de Cariatarim, Salma, pai de Belém, Arife, pai de Bet-Gader. Sual, pai de Cariatarim, teve por filhos Aroé e Atse Amenoalti.
As famílias de Cariatarim foram os Getreus, os Afuteus, os Semateus e os Mazereus. Desses procederam os Sareus e os Estauleus, filhos de Salma, Belém e os Netofateus, a Torete, Bet e Joabe, a metade dos Manaquiteus e os Sareus, e as famílias dos escribas que moravam em Jabes, os Tiriateus, os Quimateus e Jucateus. Esses são os Sineus procedentes de Emate, pai da casa de Recabe. Capítulo 3. A descendência de Davi. Eis os filhos que a Davi nasceram no tempo que estava em Hebrom. O primogênito Amnon, filho de Aquinoã de Jezrael, o segundo Daniel de Abirail de Carmelo, o terceiro Absalão, filho de Maaca, filho de Tomai, rei de Jesur, o quarto, Adonias, filho de Agite, o quinto, Safatias de Abitael, o sexto Getraã de Egla, mulher de Davi. São esses os 6 filhos que nasceram em Hebrom, onde reinou 7 anos e 6 meses. Ele reinou 33 anos em Jerusalém. Eis os que lhes nasceram em Jerusalém: Simua, Sobabe, Natã, Salomão, 4 filhos de Betsabeia, filha de Amiel. Em seguida, Jebaar, Eluzá, Elifalete, Nogé, Nafeg, Sáfia, Elisama, Eliada, Elifelete, ou seja, 9 filhos. Eis todos os filhos de Davi, sem contar os filhos de suas concubinas. Tamar era sua irmã. Filhos de Salomão: Roboão, Abdias, seu filho, Azá, seu filho, Josafá, seu filho, Joroão, seu filho, Ocosias, seu filho, Joá, seu filho, Amazias, seu filho, Azacarias, seu filho, Joatã, seu filho, Acás, seu filho, Ezequias, seu filho, Manassés, seu filho, Amon, seu filho, Josias, seu filho. Filhos de Josias: o mais velho Joanã, o segundo Joaquim, o terceiro Sedias, o quarto Selum. Filhos de Joaquim: Jeconias, seu filho, Sedecias, seu filho. Filhos de Jeconias, o cativo: Salatiel, seu filho, Melquirã, Fadaías, Senazer, Gessemias, Osama e Nabadias. Filhos de Fadaias: Zorobabel e Semei. Filhos de Zorobabel: Mesolã, Ananias, Salomote, sua irmã. Filhos de Mesolã: Azaba, Ool, Baraquias, Azadias, Jonabezede, 5 filhos. Filhos de Ananias: Faltias e Geséias. Os filhos de Rafaia, os filhos de Arnã, os filhos de Abdias, os filhos de Zequenias. Filhos de Zequenias: Semeias, Atus, Jegaal, Barias, Narias, Safate, 6 filhos. Filhos de Narias: Elioneai, Ezequias, Ezricão, 3 filhos. Filhos de Elioninai: Odoías, Elisabe, Feleias, Acube, Joanã, Dalaias e Anani, ao todo 7 filhos. Capítulo 4. Outros filhos de Ajuda. Filhos de Judá: Fares, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Reaias, filho de Sobal, gerou Jaate. Jaate gerou Auama e Laade. Esses são as famílias dos Sareus. Eis os descendentes de Etã: Jezrael, Gesema e Gedebus. O nome de sua irmã era Assalefune. Fanuel era pai de Gedor e Ezer, pai de Oza. Esses são os filhos de Ur, o primogênito de Éfrata, pai de Belém. Azur, pai de Tícoa, teve 2 mulheres, Alaá e Narã. Narã deu-lhe à luz Ozã, Efer, Temanita e Astarita. São esses os filhos de Narã. Filhos de Alá: Serete, Saar e Etnã. Có gerou Anobe e Soboba, e as famílias de Areel, filho de Arum. Jabes foi mais ilustre que seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: é porque o dei à luz com dor. Jabes invocou o nome de Israel: se vós me abençoardes, alargando meus limites, se vossa mão estiver comigo para me preservar das desgraças e me poupar da aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Calube, irmã de Sauá, gerou Mair, pai de Estom. Estom gerou a casa de Rafá, Fesse e Teina, pai da cidade de Irnás. Foram esses os habitantes de Recabe, filho de Senes, Otoniel, Seraias, filho de Otoniel, Atate e Moonate, que gerou Ofrã. Seraía gerou Joabe, pai de Gearazim, porque eles eram artesãos. Filho de Calebe, filho de Josefoné, Ir, Ela e Naã. Filho de Ela, Senés. Filho de Jalelel, Sifis, Sifa, Tírias e Azarael. Filho de Zezrã, Jeter, Mered, Efer e Jalom. A mulher de Mered deu à luz Maria, Samai e Gesba, pai de Estemo. Sua mulher judaíta deu à luz a Jared, pai de Gedor,
Eber, pai de Soco, e Icutiel, pai de Zanoé. São esses os filhos de Betias, filho do faraó, que Mered desposara. Filho da mulher de Odias, irmã de Naã, o pai de Seila, de Garmi e Estemo, que era de Macate. Filhos de Simão, Amnon, Rina, Ben-Anã e Tilom. Os filhos de Jessi, Zoete e Ben-Zoete. Filhos de Sela, filho de Judá, pai de Leca, Laada, pai de Maresa, e as famílias da casa onde se fabricavam linho fino, casa de Bet-Asbé e Joaquim. E os homens de Cozeba, Joás e Sarafe, que dominaram sobre Moabe e retornaram a Belém segundo antigas tradições. Eles eram os oleiros dos habitantes de Nataim e Gadera, lá habitavam, estando a serviço do rei. Simão e as tribos de Jordânia. Filhos de Simão, Namuel, Jamim, Jaribe, Zarual e Saul. Selum, seu filho, Mabzã, seu filho, Masma, seu filho, filhos de Masma, Amuel, seu filho, Zacur, Semei, seu filho. Semei teve 16 filhos e 6 filhas. Seus irmãos não tiveram muitos filhos e suas famílias não foram tão numerosas como a dos filhos de Judá. Eles habitavam em Bessabeia, em Molada, em Azur-Sual, em Bala, em Assem, em Tolabe, em Batuel, em Orma, em Ciseleg, em Bet-Marcabote, em Assar-Sussim, em Bet-Berai e em Sairim. Esses foram suas cidades até o reinado de Davi. Possuíam ainda Etã, Aem, Remon, Toquém e Azã, 5 cidades, e todas as aldeias de suas redondezas até Baal. Essas foram suas residências e seus registros genealógicos. Masobabe, Genleque, Josã, filho de Amazias, Joel, Geu, filho de Zoabias, filho de Zaraías, filho de Aziel, Elionenai, Jacoba, Isoaías, Asaías, Adiel, Isimiel, Banaias, Cissa, filho de Cefei, filho de Alom, filho de Gedaías, filho de Zenrim, filho de Semeias. Esses homens, indicados por seus nomes, eram príncipes nas suas famílias. Suas casas patriarcais eram grandemente multiplicadas. Eles foram da costa de Gador até o lado oriental do vale, à procura de pastagens para os rebanhos. Encontraram pastagens abundantes e bons num território amplo, tranquilo e seguro, outrora habitada pelos camitas. Esses homens indicados por seus nomes vieram no templo de Ezequias, rei de Judá, destruíram as tendas dos habitantes desta terra, assim como os naonitas que se encontravam, e voltaram interdita até o dia de hoje. Estabeleceram esse seu lugar porque lhe havia pastagens para seus rebanhos. 500 homens da família de Simeão dirigiram-se também para as montanhas de Seir. Eram seus chefes Faltias, Naaris, Rafaias e Osiel, filho de Jessi. Destroçaram os amalecitas sobreviventes e lá se estabeleceram até esse dia. Capítulo 5. Filhos de Ruben, o primogênito de Israel. Com efeito, era ele o mais velho, mas como tinha manchado o leito de seu pai, seu direito de primogenitura foi dado aos filhos de José, filho de Israel. Mas José não foi inscrito como primogênito nas genealogias, pois Judá foi poderoso entre seus irmãos e é dele que saiu o príncipe. Mas o direito de progenitura pertence a José. Filhos de Ruben, primogênito de Israel, Enoque, Falu, Esrom e Carmi. Filhos de Joel, Samaia, seu filho Gog, seu filho Semei, seu filho, Micaia, seu filho, Recaia, seu filho, Baal, seu filho, Beera, seu filho, que Teglat-Falazar, rei da Síria, levou cativo. Era ele príncipe dos filhos de Ruben, irmãos de Beera, segundo suas famílias, assim como estão escritos nas suas genealogias. O primeiro foi Jeiel, depois Zacarias. Mas Bela, filho de Azaz, filho de Osama, filho de Joel, Bela habitava em Aroer e aí até Nebo e Baal-Neon. Ao oriente ocupava a terra até a entrada do deserto que vai até Eufrates, porque seus rebanhos eram numerosos na terra de Galaade. No tempo de Saul, fizeram guerra contra os agareus que o tombaram entre as suas mãos. Habitaram suas tendas na costa oriental de Galaade. Os filhos de Galaade habitavam defronte deles na terra de Bazã até Selca. Joel, o primeiro, Safã, o segundo, Janá e Safate em Bazã. Seus irmãos segundo suas casas patriarcais eram Miguel, Mesolã, Zebe, Jorai, Jacã, Zi e Eber, ao todo 7. Eles eram filhos de Abiaial, filho de Uri, filho de Jaroé, filho de Galaade, filho de Miguel, filho de Gesesse,
filho de Gedo, filho de Bus. Aque, filho de Abdiel, filho de Guni, era o chefe de sua casa patriarcal. Habitava em Galaade, em Bazã e nas suas aldeias até a extremidade das passagens de Sarona. Todos foram registrados no templo de Joatão, rei de Judá, e no templo de Jeroboão, rei de Israel. Os filhos de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés tinham em suas fileiras homens valorosos que traziam escudo e espada, manejavam arco e eram muito aguerridos, em número de 44.760 homens aptos para combate. Fizeram guerra aos agareus em Getur, em Mafis e em Nodab. Eles venceram e os agareus em todos os seus aliados e foram entregues. Durante o combate, com efeito, eles tinham invocado a Deus que os ouviu, porque eles tinham posto nele sua confiança. Arrebataram os seus rebanhos 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos e 100.000 pessoas. Muitos caíram mortos, pois essa guerra vinha de Deus, estabelecendo-se no lugar dos vencidos até o cativeiro. Os filhos da meia tribo de Manassés moraram na terra que vai de Baza até o Baal-Hermon. O Sanir e a montanha do Hermon eram numerosos. Eis o chefe de suas famílias patriarcais: Éfer, Gezi, Eliel, Esriel, Jeremias, Odaias, Gediel, homens valentes e poderosos, célebres chefes de suas casas patriarcais. Mas foram infiéis aos deuses de seus pais e prostituíram-se, adorando aos deuses dos povos que Deus tinha destruído diante deles. O Deus de Israel suscitou o espírito de Pu, rei da Síria, e o espírito de Teglat-Falazar, rei da Síria, que levou cativos os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés. Ele os deportou para Ala, para Abor, para Ará e para o rio Gozã, onde permaneceram até o dia de hoje. Os levitas: filhos de Levi, Gerson, Caate e Merari. Filho de Caate: Arã, Isaar, Hebron e Uziel. Filho de Arã: Araão, Moisés e Maria. Filho de Arã: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou Finéias e Finéias gerou Abisué. Abisué gerou Bozi e Bozi gerou Ozi. Ozi gerou Zaraías, Zaraías gerou Maraiote. Maraiote gerou Amarias e Amaria gerou Aquitobe. Aquitobe gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquimaás. Aquimaás gerou Azarias e Azarias gerou Joanã. Joanã gerou Azarias, que exerceu sacerdote no templo que Salomão construiu em Jerusalém. Azarias gerou Amarias, Amarias gerou Aquitobe. Aquitobe gerou Sadoc, Sadoc gerou Selum. Selum gerou Euzias, Euzias gerou Azarias. Azarias gerou Saraías, e Saraías gerou Sosedeque. Sosedeque partiu para o exílio, quando o Senhor fez com que Judá e Jerusalém fossem levados ao cativeiro por Nabucodonosor. Capítulo 6 e último de hoje. Filhos de Levi, Gerson, Caate e Merari. Eis o nome dos filhos de Gerson: Lobni e Semei. Filhos de Caate: Anrã, Isaar, Hebron e Oziel. Filhos de Merari: Moole e Muzi. Eis as famílias de Levi segundo as suas casas patriarcais. De Gerson: Lobni, seu filho, Jaate, seu filho, Zamã, seu filho, Joá, seu filho, Adó, seu filho, Zará, seu filho, Getrai, seu filho. Filhos de Caate: Abinadab, seu filho, Coré, seu filho, Azir, seu filho, Eucana, seu filho, Abiasaf, seu filho, Azir, seu filho, Taate, seu filho, Uriel, seu filho, Osias, seu filho, Saul, seu filho. Filhos de Eucana: Amazai, Aquimote, Eucana, seu filho, Sofai, seu filho, Naate, seu filho, Eliabe, seu filho, Jeroã, seu filho, Eucana, seu filho. Os filhos de Samuel, primogênito de Joel e Abidias. Filhos de Merari: Boole, Lobni, seu filho, Semei, seu filho, Ozã, seu filho, Samaá, seu filho, Agias, seu filho, Asaías, seu filho. Para dirigir o canto na casa do Senhor, depois que a arca foi colocada em lugar de repouso, eis o que Davi escolheu. Eles cumpriram suas funções de cantores diante do tabernáculo da tenda da reunião, até que Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém. Faziam seu serviço segundo o seu regulamento. Eis o que cumpriam esse ofício juntamente com seus filhos. Dentre os filhos de Caate: Emã, cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroã, filho de Eliel, filho de Tool, filho de Sufi, filho de Eucana,
filho de Maate, filho de Amassai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Tatate, filho de Assir, filho de Abiasaf, filho de Coré, filho de Ezaar, filho de Caate, filho de Levi, filho de Israel. À direita estava seu irmão Osaf, filho de Baraquias, filho de Samaé, filho de Miguel, filho de Bazaias, filho de Melquias, filho de Atanaí, filho de Sará, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Samá, filho de Semel, filho de Jeté, filho de Gerson, filho de Levi. À sua esquerda estavam seus irmãos os Meranitas, Etã, filho de Cusi, filho de Abdi, filho de Maloque, filho de Azabias, filho de Amazias, filho de Elzias, filho de Amazai, filho de Boni, filho de Somor, filho de Moole, filho de Mussi, filho de Merari, filho de Levi. Seus irmãos levitas estavam encarregados de todo o serviço do tabernáculo da casa do Senhor. Arão e seus filhos queimavam as oblações no altar dos holocaustos e no altar dos perfumes. Eles tomavam sobre si todo o serviço do Santo dos Santos e faziam expiação por Israel segundo as prescrições de Moisés, servo de Deus. Eis os filhos de Araão: Eleazar, seu filho, Finéia, seu filho, Abisué, seu filho, Bozi, seu filho, Ozi, seu filho, Zaraia, seu filho, Meraiote, seu filho, Amaria, seu filho, Aquitobe, seu filho, Sadoc, seu filho, Aquimaás, seu filho. Eles se estabeleceram nos territórios das seguintes cidades: aos filhos de Araão, na família dos caetitas, que por primeira sorte designou, foi dada Hebrom e suas redondezas na terra de Judá. Mas foi dado a Calebe, filho de Jefoné, o território da cidade e suas aldeias. Foi, portanto, dado aos filhos de Araão a cidade de refúgio, Hebrom, Lebna e seus arredores, Geter, Estemo e seus arredores, Elon e seus arredores, Dabi e seus arredores, Assã e seus arredores, Bet-Sames e seus arredores, da tribo de Benjamim, Gaba e seus arredores, Almate e seus arredores, Anatote e seus arredores. O número total das suas cidades foi de 13 conforme as suas famílias. Os outros filhos de Caate receberam pela sorte 10 cidades das famílias da tribo de Efraim e de Dan, e meia tribo de Manassés. Aos filhos de Gerson, segundo suas famílias, foram dadas 13 cidades da tribo de Zacar, de Zazer, de Neftali e de Manassés em Bazã. Aos filhos de Merari, segundo suas famílias, foram dadas pela sorte 12 cidades da tribo de Ruben, de Gade e de Zabulon. Os israelitas deram aos levitas essas cidades e suas pastagens. Da tribo de Judá, de Simeão e de Benjamim foram designadas por meio da sorte as cidades indicadas pelo nome. Quanto às famílias dos filhos de Caate, as cidades que lhe couberam eram da tribo de Efraim. Foram-lhe dadas as cidades de refúgio, Siquém e suas redondezas, na montanha de Efraim, Gaza e seus arredores, Jequimaã e seus arredores, Bet-Horon e seus arredores, Ailon e seus arredores, Gat-Remon e seus arredores, e da meio tribo de Manassés, Aner e seus arredores, Balaã e seus arredores. É o que foi dado às famílias dos outros filhos de Caate. Aos filhos de Gerson foram dados na meio tribo de Manassés, Golã, em Bazã, e seus arredores, Astarote e seus arredores, das tribos de Zacar, Sedes e seus arredores, Daberete e seus arredores, Ramote e seus arredores, Anem e seus arredores, da tribo de Asser, Massal e seus arredores, Abidom e seus arredores, Ucoque e seus arredores, Roob e seus arredores, da tribo de Neftali, Sedes da Galiléia e seus arredores, Amon e seus arredores, Cariatarim e seus arredores. Aos outros filhos de Merari foram dadas da tribo de Zabulon, Remon e seus arredores, Tabor e seus arredores, do outro lado do Jordão, de Jericó ao oriente, da tribo de Ruben, Bozor no deserto e seus arredores, Jazã e seus arredores, Sedimote e seus arredores, Mefiata e seus arredores. E da tribo de Gade, Ramote em Galaá e seus arredores, Manaim e seus arredores, Ezebom e seus arredores, e Jazer e seus arredores. E aqui terminamos a leitura de hoje. Deus te abençoe.